Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Memorial do Convento, de José Saramago, em que ele brilhantemente, como em todas as suas obras, faz um entrelaçamento, né, como na maioria de suas obras, um entrelaçamento entre um evento histórico e ações ficcionais e narrativas ficcionais. Então, nesse caso aqui, é o evento histórico da construção do convento de Mafra, em Portugal, no século XVIII, e em torno desse evento, Saramago cria inúmeros enredos, né, personagens ficcionais, numa brilhante forma de narrar a história. Eu quero ler um trecho para experimentarmos um pouquinho da forma da escrita de Saramago, que em todo esse romance é maravilhoso. Vamos lá? À tarde caiu um aguaceiro e foi bem-vindo. Tornou a chover já quando se fechara a noite, mas ninguém praguejou. Esta é a melhor sabedoria, não ligar importância ao que o céu manda, chuva ou sol, salvo se passa a mais. E mesmo assim, que não bastou um dilúvio para afogar todos os homens, nem a seca é alguma vez tão grande que não se salve um fio de erva ou a esperança de o encontrar. Choveu assim 1 hora, se tanto. Depois as nuvens afastaram-se. Até as nuvens se agastam de não lhes ligarem importância. Alargaram-se as fogueiras. Homem houve que se despiu em pelote para secar as roupas. Por pouco se diria ser este um ajuntamento pagão, quando sabemos que é a mais católica das ações, levar a pedra a Garcia, a carta a Mafra, o esforço avante, a fé a quem a pudesse merecer, condição sobre a qual infinitamente discutiríamos, se não fosse estar Manuel Milho a contar a sua história. Falta aqui um ouvinte, só eu, e tu. Damos pela ausência. Outros nem sabiam que fosse Francisco Marques. Alguns o viram morto. A maior parte nem isso. Não se vai julgar que desfilaram 600 homens diante do cadáver em última e comovida homenagem. São coisas que só acontecem nas epopeias. Vamos nós então à história. Um dia, a rainha sumiu-se do palácio, onde vivia com o marido, o rei e os filhos infantes. E como tinham corrido os zunzuns de que a conversa na cova não fora como a tem rainhas e ermitões costumadamente, antes parecera passo de dança e cauda de pavão, entrou o rei em furor ciumento e foi a correr à cova, já se imaginando enxovalhado na sua honra, que os reis são assim, têm uma honra maior que a dos outros homens. Nota-se logo pela coroa e quando chegou, não viu ermitão nem rainha, mas isso ainda o deixou mais enfurecido, porque seria certo sinal de terem fugido os dois, posto que mandou o exército à procura dos fugitivos por todo o reino. E quando eles procuram, vamos nós dormir, que são horas já. José Pequeno protestou. Nunca se ouviu história assim, em bocadinhos. E Manuel Milho emendou. Cada dia um bocado de história, ninguém a pode contar toda. E Baltazar ia pensando, quem havia de gostar desse Manuel Milho era o padre Bartolomeu Lourenço. Aqui é um trecho e que é uma delícia, porque primeiro há uma reflexão narrativa do próprio narrador, e depois o narrador introduz as personagens, Manuel Milho, né? E o Bartolomeu, e um vai contar um pedaço de uma história, um caos que ele ouviu, emendando uma coisa na outra, uma história dentro da outra. Você vai assim viajando para dentro da mente, da mentalidade das personagens de uma maneira deliciosa. Eu fiz questão de ler assim, sem mudar a voz, só fazendo a leitura, para que você pode até voltar ao vídeo para ouvir novamente, para perceber essa entrada abrupta
na mente das personagens, né? E quando você lê, por exemplo, esse trecho, ele está pontuado de maneira seguida, sem fazer diferenciação nem de parágrafo dentro das falas. Então, tem a estrutura narrativa e logo em seguida já as falas e a história sendo contada por uma das personagens e sem mudar nem de parágrafo. E é uma forma bem constante nessa escrita de Saramago, que é uma delícia, é uma ótima dica de leitura e que vale também para uma boa análise histórica e literária. Tá? Tem muita coisa boa para se tirar aqui. O final é de chorar, é emocionante o romance desenvolvido também aqui nessa obra. Então fica aqui a dica da leitura. Ótima semana para vocês e até a próxima.